Olá, saudações a todos. Estamos aqui novamente para iniciarmos mais um workshop, mais um curso que, pelo visto, vai ser bem interessante. Então eu estou aqui preparando algum material para enviar para vocês e este material é uma longa história. Eu gostaria de antes de iniciar esse trabalho, recomendar a todos que assistam os 5 vídeos que eu tenho no YouTube, no meu canal. E esses vídeos, eles são de uma série chamada História Desconhecida da Humanidade. A minha intenção, quando eu fiz esses vídeos, já era conduzir as pessoas que estão assistindo para este trabalho que eu estou fazendo aqui. Mas aquilo lá é uma introdução que começa lá, é um resumo que começa há 450 mil anos atrás e vem até aproximadamente 13 mil anos atrás. Logicamente que essas datas são aproximadas, não são datas assim definitivas, né? São aproximadas apenas. Então a gente vem caminhando pelo longo da história, chegando até aí a 13 mil anos atrás, aproximadamente, quando houve o chamado dilúvio. Esse dilúvio foi resultado da aproximação, da entrada de um grande planeta em nosso sistema solar, que provocou alterações no campo magnético gravitacional dos planetas em torno do nosso Sol, resultando então, já que a passagem dele foi muito próxima do planeta Terra, ele resultou numa verticalização que antes era vertical, sim, caiu para 30 graus e depois retornou e ficou combaleando assim, ó. Até hoje ele tem esse combaleio que é chamado de precessão dos equinócios. Então, isto tudo é extremamente significativo. Você pode ouvir eu falando dessa forma e falar, mas e daí? E daí que isso significa muita coisa. Significa que o ser humano que usa um corpo físico que é do barro da terra, que é do pó da terra, um corpo físico que é resultado dos elementos, todos os elementos do planeta. Portanto, as leis energéticas que mantêm a vida no planeta, logicamente que nos afetam diretamente, tanto a nível físico quanto a nível psíquico. Então, o fato do planeta ter se verticalizado e voltado e ficado aí 24 graus mais ou menos, depois continuou verticalizando, o campo magnético desse planeta, ele nos afeta diretamente. Então, nesse momento, eu não vou me aprofundar nisso, eu estou só apenas citando este fato, porque ele é a introdução do que eu vou mostrar agora neste trabalho do Adeus Mundo Velho e Feliz Mundo Novo. Então estou aqui colocando alguns pontos muito importantes, porque, como eu disse no início, é um assunto muito longo, muito complexo. Se você não tiver conhecimentos, como eu tenho, dentro de vários campos, analisando a mesma situação
em vários campos diferentes, não vai conseguir entender o que está acontecendo no mundo. Então, que campos são esses? São 7 campos. 7 campos diferentes, 7 níveis diferentes de estudo que a pessoa precisa ter para entender realmente, profundamente, todos esses fatores. Por que é que não tem muita gente falando a mesma coisa? Porque as pessoas não têm todo esse conhecimento. Geralmente tem de uma parte, mas não tem de outra. Então ela não consegue englobar todo o conhecimento necessário para a compreensão assim completa do processo. Esses 7 níveis são a história. Por isso que eu comecei com a história, colocando aí a história desde há 450 mil anos até 13 mil anos atrás. Tudo bem? Não terminou, porque depois vou fazer um outro trabalho vindo de 13 mil anos para cá, o que vai ser muito mais complexo, porque tem que ser muito mais detalhado, porque vamos pegar pontos da história, inclusive bíblicas, que estão muito mal entendidas na Bíblia, muito mal explicadas, truncadas, informações extremamente limitadas. Por exemplo, como é que você consegue entender a Gênese, que é explicada em 2 páginas da Bíblia? Seria preciso aí enormes tratados científicos para mostrar como que surgiu a vida no planeta. Mas na Bíblia tem 2 páginas, talvez até menos. Depende do tamanho das letras. Como vocês podem ver, não explica nada. Então, e Deus criou a Terra. Bom, não quer dizer nada isso, diante do tamanho do que eu estou dizendo aqui para vocês. Existe uma quantidade gigantesca de informações para explicar só esse assunto. Então, imagine o restante. Então, vamos lá. Aí nós precisamos também tratar na questão filosófica, a questão energética, como eu falei, campos magnéticos e tudo mais. Precisamos analisar as questões todas envolvidas do processo deste grande histórico da epopeia humana, também no nível transcendental, no nível psicológico, no nível geopolítico, no nível técnico e também no humanitário. São aí 8 partes. Como é que você consegue agregar em cima de um fator tantos conhecimentos? Pois é, eu consigo. Então tem pessoas que falam assim, por que é que só o senhor é que sabe disso? Um simples youtuber. Primeiro que eu nem sou um youtuber, eu posto as coisas no YouTube. Não, mas não sou um youtuber, não. Eu sou um pesquisador e faço isso a vida inteira. E mais do que pesquisador, muito mais. Tem muita coisa sobre mim que ninguém sabe. E talvez nunca vá saber. Bom, então eu estou dizendo para vocês tudo isso, colocando dessa forma para que vocês entendam a grandeza da coisa. Que não é qualquer um, como um amigo fala aí, não querendo aqui desmerecer ninguém, mas não é qualquer Zé Ruela que conhece essas coisas. Então, porque é impossível, se você não tem essa quantidade de estudos, e é por isso que eu me dedico tanto para compartilhar com vocês o que seria maravilhoso que todos soubessem, porque vocês teriam muito mais consciência das coisas. Um ser consciente não é manipulado por ninguém, por nenhuma organização. O ser consciente, ele sabe das coisas, ele sabe como lidar com as energias, ele sabe lidar com as situações, ele sabe lidar com as pessoas.
E é por isso que existe atualmente todo esse programa, que não é de atualmente, que é isso que eu vou explicar para vocês, não é de atualmente. O que está acontecendo atualmente no mundo é resultado de um planejamento para chegar nisso. Então, é nesse planejamento, para que vocês entendam o que está acontecendo, preciso entender, por exemplo, como é que funcionam os mecanismos das forças antagônicas no planeta. Mas que forças antagônicas são essas? A do bem e a do mal. Então, por isso que tem que ter todo um conhecimento filosófico, espiritual e tudo mais, para você entender isso. Como é que essas forças atuam? Como que essas coisas ocorrem? Isso está sujeito às quais leis do universo? Porque também preciso entender sobre as leis universais. Então, é muita coisa que precisam saber para poder ter um conhecimento mais profundo sobre tudo que vocês agora estão percebendo. Eu digo vocês no sentido geral. Eu sei que tem pessoas aí que já têm bastante conhecimento. Então, eu estou aqui mostrando para vocês que há a necessidade de uma visão muito global, uma visão universal do processo para poder entender o que está acontecendo, para poder entender o que realmente está se desenrolando nesse palco da vida, onde os atores são todos nós, né? Mas existem diretores que estão comandando esse espetáculo em dois ângulos diferentes, um das trevas e outro da luz. E isto é que nós precisamos entender também. Como é que um lado age, como que o outro lado age. Então, vocês estão vendo aí o que está ocorrendo do povo no mundo todo sendo forçado a tomar essa vacina, forçado a tomar esses venenos todos, forçado a usar carteirinha, essa passaporte. Isso tudo faz parte do lado negro da força. Então, há uma intenção de manipulação. Não pensem que isso aí é porque essas empresas, esses governos estão preocupados muito com a sua saúde. Não estão, não. Eles não te veem como ser humano. Eles te veem como escravo, como objeto para ser usado, como gado. É exatamente isso. E eu poderia falar sobre isso horas e horas e horas para explicar. Mas, aqui nesse trabalho, vocês vão entender por quê. Então, todo o lado da explicação que eu colocar, procurem manter a mente aberta. Procure manter a mente muito aberta. Não coloque críticas. Deixa para colocar depois. Mas agora, abra a mente para você entender, porque eu vou passar informações dentro de todos esses níveis que eu falei. Em um momento eu vou falar de um jeito, outro momento do outro, tudo para poder explicar melhor o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo com cada um aqui que está assistindo. E o outro lado também é que vocês sabem que o nosso Sol está tendo reações enormes. Este Sol está tendo explosões solares muito grandes, a Terra está recebendo uma quantidade imensa de energias chamadas de ressonância Schumann, que isto é provocado pelo Sol. Agora, o Sol está reagindo desta forma, desse jeito, provocado por um outro motivo, que é novamente aquele mesmo astro lá do passado que retornou outra vez. E ele passa aqui no nosso sistema solar a cada 3.600 anos. E toda vez que passa por aqui, ele provoca muitas mudanças.
E muitos chamam essas mudanças de destruição. Mas aquele que tem a consciência desperta, vê essas mudanças não como destruição, mas como renovação. Vê como sendo um instrumento de renovação planetária, porque todas as energias são dinamizadas incrivelmente e as mudanças ocorrem. Por outro lado, o nosso mundo, ele atingiu agora o ápice de um tempo de desenvolvimento em termos de civilização. Atingimos agora o que seria correspondente a aproximadamente, não é exatamente dentro dessa mesma situação, mas vocês vão entender isso como sendo uma tentativa de um exemplo, que foi quando a Atlântida atingiu há 13 mil anos atrás. A diferença é que naquela época ela foi destruída, foi afundada no mar. Mas hoje, devido a outros fatores cósmicos que eu vou explicar em outros vídeos, a história será diferente, porque o nosso planeta atinge uma maturidade necessária para um salto quântico da consciência, coisa que não tinha há 13 mil anos atrás. Não era o tempo adequado para isso. Dessa forma, agora, a humanidade terrestre está no ponto, preparada, e toda a estrutura necessária para isso já foi organizada e está pronta ao redor dela, que é coisas que eu vou explicar nesse curso. Essa estrutura, ela está completamente pronta e impulsiona o grande despertar em toda a humanidade. Mas, como toda mudança ocorre, existe um período de confusão. Quando você vai mudar da sua casa, de uma residência, desmonta tudo, coloca tudo em caixa, vira uma bagunça. Você passa ali 1 mês, 2 meses desmontando tudo, colocando em caminhão, depois levando, depois colocando tudo de novo na casa nova. E nessa casa nova vai estar tudo novinho, bonitinho, tudo. Você quer deixar tudo certinho no lugar, muito melhor que antes, que já estava meio largado, meio, vamos dizer assim, não tinha a graça que tem com uma casa nova. E há essa confusão nessa mudança, essa transição de residência. Imagina de um planeta. Então, nesse período de mudança, nós temos aqui, nas circunscrições do nosso planeta, outras civilizações, que é outra história mais complexa, que eu não vou entrar nesse campo agora, mas que eles participam da vida de todos, principalmente daqueles que não acreditam nisso. E eles não são deste mundo. E eles querem o domínio, não somente do mundo, mas também da mente de toda a humanidade. E é isto que está acontecendo neste momento. Estão tentando concluir este controle, esse domínio em nosso mundo. E é isso que não vai ocorrer. Não desta vez. Desta vez, as forças da luz se levantaram há muito tempo atrás e vêm preparando o campo para permitir que, dentro das leis da causa e efeito, onde cada ser humano também está ligado no processo, ou seja, cada ser humano tem um peso kármico que tem a ver com esse momento que estamos vivendo.
E esse momento que estamos vivendo, que é a separação do joio e do trigo, que é o que está sendo levado a cabo, também está se desenvolvendo no mesmo momento, no mesmo período. E com isso, todos nós, humanidade terrestre, estamos sendo filtrados, estamos passando por uma peneira. Então, é permitido que isto ocorra. O que vocês estão vendo aí com essas mortes, que não são mortes, são apenas desencarnes. Então, esses espíritos que habitavam aqueles corpos estão deixando esses corpos, porque eles estão sendo retirados daqui. Não porque são ruins, porque são isso, porque são aquilo. Neste momento, não podemos colocar rótulos. Eles apenas não estão preparados, não estavam adequados para o que está por vir por aí. E tem outros destinos divinos preparados para eles. Eu digo destino divino justamente porque quem decide o destino de cada um são duas origens. Primeiro é o próprio indivíduo que já devia ter se auto-resgatado. Se não o fez, então ele é retirado espiritualmente e levado para outros mundos onde as suas civilizações estão em desenvolvimento num nível compatível com aquela alma, com aquele espírito. Então ele vai nascer lá e continuar a sua experiência de vida. E não vai lembrar daqui. Ele vai lembrar de um paraíso perdido, como o povo da terra se lembra do seu passado que perdeu um paraíso. Então, neste momento que nós estamos vivendo, é um momento que eu já venho falando dele há 40 anos, mais de 40 anos, que eu venho escrevendo livros explicando sobre tudo isso. Então, muitas outras pessoas também têm escrito sobre essa situação toda. Tem livros excelentes sobre isso, sobre este momento nosso. É um momento de transição planetária. Nós estamos mudando de dimensão, estamos saindo de uma terceira dimensão, atravessando uma quarta dimensão, que é por pouco tempo, e estamos para dar um salto quântico em direção a uma quinta dimensão. Esta quinta dimensão é o nosso verdadeiro lar, ou seja, onde espiritualmente todos estavam antes e decaíram para o mundo ilusório, o mundo da Matrix. Então, esse mundo da Matrix é dividido em quatro níveis diferentes. Não vou chamar de dimensões, porque não são dimensões. São níveis ilusórios, que o antigo povo da Índia chama de Maya. Então, todos vivem em Maya. Maya significa ilusão. Então, a primeira, segunda, terceira e quarta dimensões são níveis que não são dimensões exatamente, são apenas níveis mentais. Então, as pessoas estão mesmo aqui vivendo uma imaginação, como se fosse num filme. Você é personagem de um filme que está rolando dentro da sua própria mente, dentro de um processo quântico, dentro de uma grade quântica. E quando se fala em despertar, é que este sono, que todos estão dormindo dentro de si mesmos, estarão então despertando. E o despertar ocorre quando você se vê numa quinta dimensão, que na verdade é a primeira. Então, vamos continuar chamando de quinta para não, que é o que todo mundo está acostumado, para não complicar. Então, nesta quinta dimensão é que você toma consciência de si, quem você é, de onde você veio, para o que você está fazendo aqui, para onde vai. E essa é a chave de todo o processo. Essa é a chave importantíssima de
tudo isso que está acontecendo. E é por isso que tudo está acontecendo aqui. Todos estamos sendo conduzidos de volta para casa, sendo que uma parte está sendo conduzida, aliás, infelizmente, a maior parte estará sendo conduzida para outros níveis. Mas todos, sem exceção, sempre terão novas oportunidades. Não vejam isso como um castigo divino, porque não é castigo. Não é castigo porque o ser humano é um espírito que ainda não está pronto. Ele ainda está sendo criado. Entendo bem o que eu disse. O ser humano é um ser espiritual que ainda não está pronto. É uma criatura que está sendo criada. E nessa criação, cada um está passando por um desenvolvimento, um treinamento intensivo. Esse treinamento intensivo se faz em mundos onde a dualidade é muito forte. Essa dualidade ela é conflitante porque cada indivíduo, cada ser espiritual precisa encontrar o denominador comum entre as duas forças, porque estas duas forças existem dentro dele. Então ele precisa equalizar essas duas forças, fazer com que elas deixem de ser inimigas entre si e se tornem complementares, porque neste momento elas são antagônicas e elas lutam entre si. Então tem aqueles indivíduos que estão mais de um lado e os que estão mais do outro lado, e eles estão em conflito. Assim como está em conflito também dentro das pessoas. É por isso a necessidade da espiritualização e do desenvolvimento da consciência, porque a partir disso você consegue equalizar as duas forças e então, ao invés de ficarem se chocando, elas relaxam e se complementam. E quando se complementam, nem o bem e nem o mal continuam sendo a mesma coisa. Porque o mal deixa de ser mal, o bem deixa de ser bem. Eles passam a ser uma única força. E esta força só pode chegar nesse nível, esse processo só chega nesse nível, quando você coloca um terceiro elemento no meio das duas. Da mesma forma que você coloca uma lâmpada entre dois polos de eletricidade. Sempre tem que ter três elementos, porque o universo é trino. Todas as forças criadoras do universo são dentro e funcionam dentro da trindade. Então, esse terceiro elemento é a consciência. É a consciência. Então é extremamente importante que você desperte a sua consciência. E é por isso que nós fazemos esse trabalho, para ajudar, para colaborar nesse despertar da sua consciência, despertar o conhecimento que todos têm dentro de si, mas está adormecido, porque esqueceram de si mesmo. A humanidade esqueceu-se de si mesma desde o chamado dilúvio. Se vocês forem ver lá na Bíblia, está escrito que Deus deu ao homem o esquecimento. Então, eles não explicam mais nada além disso, mas eu escreveria um livro inteiro sobre isso. Esse esquecimento é o esquecimento de si. E as pessoas precisam se lembrar quem são espiritualmente, não é a sua história física aqui no planeta. É muito mais do que isso. Então, quando você desperta a sua consciência, você começa a despertar sua lembrança e você começa a perceber onde você está, quem é você, de onde você veio, o que está fazendo aqui e para onde vai. Então, todo esse mecanismo incrível está caminhando para um desfecho
nestes momentos que estamos vivendo agora. E vou dizer mais a vocês. Cada um que está assistindo esse vídeo, e todos nós, toda a humanidade, estamos vivendo o momento mais importante da história da humanidade. Sabem por quê? Porque é o desfecho final de um tempo de desenvolvimento muito longo, milhares de anos. Todos chegaram ao topo de um processo de desenvolvimento, onde tem que haver um desfecho, tem que haver uma definição, e é isso que está acontecendo. Alcançamos esse ponto. Então não sinta medo, não sinta medo, não se apegue a nada, não se apegue a ninguém. Solte tudo, entregue tudo, porque não é nenhum ser humano que decide mais o seu destino. Todos tiveram essas oportunidades de decidir o seu destino durante milhares de anos, de muitas vidas. Em todas essas vidas estivemos escolhendo o nosso destino, definindo o nosso destino, em cada pensamento, em cada atitude, em cada olhar, em cada palavra, em cada ação, em cada passo, em cada escolha. Cada um foi delineando, ele foi tricotando o que iria acontecer depois. E não tem como corrigir mais o processo passado, porque o tempo acabou. A humanidade alcançou o ápice. Mas eu vou dizer mais uma coisa para vocês. Nesse ápice que estamos vivendo aqui agora, ainda tem uma chance. Porque o processo planetário entrou numa turbulência tão grande, as energias que estão invadindo nosso planeta nesse momento, devido a ele ter entrado no cinturão de fótons, né? Depois aí de milhares de anos, estamos entrando no cinturão de fótons e vamos estar dentro desse cinturão de Alcione por mais alguns milhares de anos. Então, as energias estão extremamente aceleradas e se acelerando cada vez mais. E nesta aceleração, cada minuto da sua vida vale por dezenas de anos no tempo anterior. Eu quero dizer com isso que antigamente, muito tempo atrás, tudo era muito lento. Levava-se 10, 20, 30 anos para mudar uma coisinha. Estudem essa história e vocês vão ver que civilizações inteiras levaram muito tempo para avançar, porque era sempre igual. Não tinha novas tecnologias, não tinha isso, não tinha aquilo. E agora, a cada dia surge um mundo de coisas que transformam a vida das pessoas. É muito rápido tudo o que está acontecendo. Um mundo de informações chegando até você, onde estiver, através do seu celular, através da TV, através de todos os meios. Isso não tinha antigamente. Então, neste momento, a cada minuto equivale a dezenas, talvez mais atrás, centenas de anos. E você aqui consegue dar saltos enormes. Então, nesse momento que estamos vivendo, a partir de agora, de hoje, o processo do seu desenvolvimento, da humanidade, terá saltos muito maiores. E isto é chamado de salto quântico da consciência. E esse salto é real, está acontecendo
Quer você acredite ou não, quer aceite ou não, isso não faz a menor diferença. Está acontecendo no mundo todo. E tudo que cada um tem que fazer é procurar se ajustar, equilibrar as suas energias, buscar a paz interior, se pacificar, deixar que tudo siga o fluxo da energia da vida. De agora em diante é isso que todos temos que fazer. Parar de preocupações, arrancar os cabelos, entrar em desespero. Quem está nessa situação é porque não está seguindo o fluxo da vida. Está alimentando o seu próprio ego. E o ego é aquela energia que vai ter que ser controlada pela consciência. Quanto mais você sente medo, mais é o ego que sente medo, porque a consciência não sente medo. Então você precisa confiar, você precisa ter fé, você precisa ter certeza que tem uma força maior, universal, que está conduzindo tudo para onde precisa ir. E então você começará a perceber que a sua vida começa a mudar rapidamente, porque tudo está muito rápido. O que você tem que fazer é desistir de persistir no velho mundo que está acabando. Por isso eu coloquei o nome desse trabalho: Adeus Mundo Velho e Feliz Mundo Novo. Desligue-se do velho e ligue-se no novo. Desligue-se do seu antigo eu, do seu velho eu, carcomido, sofrido, machucado, dolorido, esfolado, ferido. Deixe aquela casca para trás. Igual as cobras que soltam a sua pele de tanto em tanto, solta a sua pele. Deixa isso tudo ir, deixa ficar no passado. Cada um tem que aprender a viver aqui o presente, aqui e agora. Você precisa viver o presente num presente de luz. Solte, libere de dentro de você mesmo todo esse passado. Livre-se desse peso que você carrega. Interiormente faça isso e você vai ver que em volta de você as coisas começam a mudar, começam a clarear. A força está dentro de cada um. Já foi dito lá no Star Trek, Star Wars, né? A força está dentro das pessoas. Existem duas forças aqui. Não se apegue naquela força que vai deixar o planeta. Ela já está encaminhada. Acontece que ela é muito apegada e ela ainda acredita que vai conseguir dominar todos, mas não vai, ela já perdeu. Ela já perdeu. Mais um pouquinho ela vai atingir o ponto de compreender isso. Então, de agora em diante, a luz está tomando conta do planeta, está tomando conta das pessoas. Então, se liga nessa luz. Nesse momento, se você não está entendendo o que eu estou aqui dizendo, você vai ver o que vai acontecer ainda este ano em termos de humanidade. Você vai ver coisas inimagináveis acontecendo. Então, irá entender, irá perceber, irá se lembrar do que estou falando aqui. Você perceberá que uma nova era de luz está iniciando no planeta. E na medida que a luz está crescendo aqui, as trevas vão se afastando, vão se desligando, vão diminuindo até desaparecer. Então você precisa escolher se você quer ficar com um lado ou com o outro. Ao que lado você está? O lado da luz nunca julga ninguém, perdoa sempre, entende que todos
fazem o melhor que podem. Mesmo aquele indivíduo que faz tudo errado, aquele indivíduo que está cheio de ódio dentro de si, ele está fazendo o melhor que ele pode. E aquilo que ele está fazendo é o que ele tem dentro dele. Então eu diria para você, cada um dá o que tem. Você doa para os outros aquilo que tem dentro de si. Ninguém consegue dar o que não tem. Então, precisamos entender isso. Então, pense bem. Esteja preparado, porque agora eu vou passar uma outra história para você. Tudo que eu falei agora é apenas uma introdução. Vamos para a segunda etapa, então, ok? Vamos lá. Vou então agora iniciar para vocês um pouco de história. Uma história para a gente poder ir aos poucos conduzindo a mente de todos até o momento atual. E essa história começa muito tempo atrás, né? Por volta aí de 90 anos atrás, aproximadamente. Então, a gente vai se reportar lá para um tempo de 1929, onde ocorreu a chamada Grande Depressão. Também é conhecida como Crise de 29, ou de 1929. Foi a maior crise financeira da história dos Estados Unidos. E ela teve início nesse ano de 1929 e persistiu ao longo da década também de 1930, terminando apenas na Segunda Guerra Mundial. Como vocês podem ver, foram muitos anos. A Grande Depressão é considerada o pior e o mais longo período de recessão econômica do sistema capitalista do século XX. Esse período de depressão econômica causou altas taxas de desemprego, quedas drásticas do produto interno bruto de muitos países, bem como quedas drásticas na produção industrial, preços de ações e praticamente todo o mediador ou todo o medidor de atividade econômica em diversos países do mundo. O dia 24 de outubro de 1929 é considerado popularmente o início da Grande Depressão. Mas a produção industrial americana, já iniciada a partir de julho do mesmo ano, causando um período de leve recessão econômica que depois se estendeu até 24 de outubro. Quando os valores de ações na Bolsa de Valores de Nova York, na Bolsa de Valores de vários de todos os estados americanos caíram drasticamente. Foi um efeito dominó e tornando-se notícia em todo o mundo, chamando isso de crash da Bolsa, conhecido como a Quinta-feira Negra. Assim, os jogadores de acionistas perderam literalmente da noite para o dia grandes somas de dinheiro. Muitos perderam tudo o que tinham. E esta quebra na Bolsa de Valores de Nova York piorou drasticamente os efeitos da recessão já existente, causando uma grande deflação e queda nas taxas de venda de produtos, que por sua vez obrigaram ao encerramento de empresas comerciais e industriais, levando ao encerramento de inúmeras empresas comerciais e industriais. Drasticamente, os desempregos aumentaram por todo os Estados Unidos. O colapso contínuo do dia 28 ao dia 29 de outubro
com efeitos da Grande Depressão foram sentidos no mundo inteiro. Vocês sabem que dia é hoje? Esses efeitos, bem como sua intensidade, variam de país a país. Outros países, além dos Estados Unidos, que foram duramente atingidos pela Grande Depressão, foram Alemanha, Países Baixos, Austrália, a França, a Itália, o Reino Unido e especialmente o Canadá. Porém, em certos países pouco industrializados na época, como a Argentina e o Brasil, que não conseguiam vender o café que tinha para outros países, a Grande Depressão acelerou esse processo. Praticamente não houve nenhum abalo na União Soviética, que, tratando-se de uma economia socialista, na época era fortemente socialista, diferente de hoje, ela estava fechada para novas tecnologias. E a crise americana na indústria e comércio provocou um aceleramento, um crescimento, uma evolução da produção de tecnologia e dos parques industriais aqui do Brasil. Houveram muitos suicídios, muitos desempregados, muita gente passando fome, foi muito complicado. E entre 1929 e 1932, o PIB mundial caiu em cerca de 15%, em comparação ao PIB mundial, que caiu em menos de 1% em 2008 e 2009. Ou seja, a depressão que houve em 2008 e 2009 não chegava nem perto do que ocorreu em 1929. Os efeitos negativos da Grande Depressão em seu ápice nos Estados Unidos em 1933 provocaram outra revolução, vamos dizer assim, dentro de um processo político também. E neste ano, o presidente americano Franklin Delano Roosevelt aprovou uma série de medidas como o New Deal, e essas políticas adotadas quase simultaneamente por Roosevelt em todos os Estados Unidos, ela se estendeu também para outros países, vamos dizer assim, que se refletiu em outros países. E na Alemanha foram 3 anos mais tarde racionalizadas por John Maynard Keynes em uma obra clássica que deixou escrito revelando esse processo todo. Alguns estudiosos alegam que o New Deal, juntamente com programas de ajuda social realizados por todos os estados americanos, ajudou a minimizar os efeitos da depressão, e a partir de 1933 que foram tomadas essas medidas para minimizar todo esse processo, enquanto outros pesquisadores discordam dessa visão e têm outros tipos de opinião a respeito. Mas a maioria dos países atingidos pela Grande Depressão passaram depois lentamente a se recuperar economicamente. E a partir de então, alguns países também, depois da Grande Depressão, foram desenvolvendo fatores primários que ajudaram nessa ascensão de regimes ditatoriais como os nazistas, comandados por Hitler na Alemanha, o início da Segunda Guerra Mundial, que terminou com qualquer efeito remanescente da Grande Depressão nos principais países atingidos. Muito embora vários economistas neoclássicos discordem disso. Pois bem, nessa explicação resumida, eu só estou aqui citando uma parte para que vocês entendam um processo onde que houve embutido dentro de todo esse processo
houve um outro acontecimento que começou a se desenrolar a partir daí. Esse acontecimento foi que os banqueiros se tornaram muito poderosos, e eles começaram a cobrar dos fazendeiros da época, os empresários, os donos de indústrias que ainda existiam, dívidas de uma forma que poderíamos chamar de criminosas. Então, foi nessa época que os fazendeiros se uniram e contrataram advogados e começaram a lutar contra esse processo criminoso de imposição, querendo tomar as fazendas, tomar propriedades, tomar tudo das pessoas. E foi aí que iniciou-se uma outra luta com o objetivo de resolver esse processo. Uma luta de anos, de muita despesa, até que conseguiram um general militar, que passasse a defender a causa deles. E ele fez isso. Ele abraçou aquela causa dos fazendeiros e começou a lutar por eles. E conseguiu levar esse caso para o Tribunal Superior Internacional, que na época já existia. E depois de muita luta com os advogados, conseguiu ganhar a causa na justiça. E os banqueiros tiveram que retroceder no processo. E começaram a afrouxar a coisa, porque o que eles estavam fazendo era criminoso, era desonesto. Aliás, toda essa depressão não aconteceu por acaso. Foi tudo provocado pelos banqueiros. Esses banqueiros seguiam um plano, e este plano era o de estabelecer, desde aquela época, uma nova ordem mundial na Terra. E foi aí que eles começaram a este avanço nesse processo de criar essa nova ordem mundial. E eles, logicamente, que seguem, eu digo seguem e não seguiam, porque eles ainda fazem isso. Só que é diferente de hoje, porque eles não mais estão conseguindo, eles estão quebrando, estão falindo, estão se desmanchando. Vocês não fazem ideia do quanto isso é verdade. Então, com a grande vitória, resumindo essa parte, a grande vitória obtida nesses tribunais internacionais, os fazendeiros descobriram um meio de chegar a vencê-los na justiça. E aí eles começaram uma ação atrás da outra e começaram a perceber que, depois de anos de tentativa, que existia uma luz no fim do túnel. E foi aí que esta luz foi aumentando mais e mais. Porém, esses banqueiros, essa elite mundial, que hoje se reúnem com nomes pomposos, como G20, etc. e tal, que na verdade por trás disso é tudo uma manipulação muito grande para a escravização da humanidade. Então, eles conseguiram ganhar muitas causas naquela época. E essa luz foi aumentando, e eles foram descobrindo que poderiam fazer muito mais. Pois bem, foi um tempo depois, pouco tempo depois, 1930, 33, por aí, que começou a surgir os primeiros lampejos do que se chamou de Nezara, uma nova ordem econômica, social, justa para o planeta, que na época era para os Estados Unidos. A
apenas para os Estados Unidos. E eles, secretamente, foram trabalhando no Nezara para conseguir obter a implementação dessa lei, restabelecendo a ordem e a justiça anteriores. E foi aí então que um processo muito incrível começou. Nisso tudo houve muito sofrimento, houve muitas mortes, muitos suicídios, muitos desgastes, muitas famílias destruídas e tudo mais. Os membros desta ordem satânica, eles não se importam com as pessoas. Eles não têm a menor preocupação com ninguém. As pessoas, para eles, do mundo todo, são objetos, são como animais. Eles não ligam para isso e morrem. 1, 2, 3, 5, 10 mil, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões. Não faz diferença. Então, na continuação da minha narrativa, vocês vão começar a entender o processo que vem sendo desenvolvido. Porque o processo Nezara nos Estados Unidos significou para aquele povo uma luz de onde poderiam seguir, um mapa que eles pudessem trabalhar em cima daquilo para conseguir restabelecer uma justiça social. E muita coisa mais aconteceu depois disso. E veio acontecendo cada vez mais. Então, na sequência aqui dos acontecimentos que ocorreram depois desse processo, vocês vão entender muita coisa dos porquês. Tudo isso que nós estamos passando. Foi no ano de 2001 que começou a surgir de uma forma mais assim clara, mais definida, a adaptação que foi sendo feita do Nezara para o mundo todo, porque outras pessoas de outros países que começaram a aderir à causa. E vou repetir uma coisa, isso tudo foi de uma forma extremamente secreta, porque esses conhecimentos não podiam chegar até o inimigo, porque o inimigo era cruel, é cruel, extremamente cruel. Então a Gessara, ela veio se desenvolvendo a partir do Nezara. Então, Nezara é só para os Estados Unidos e Gessara, que é o G de global, é para o mundo todo. Então, depois eu vou explicar mais detalhes sobre isso, mas essa ordem de segurança nacional, ela vem sendo trabalhada de uma forma assim muito secreta. Então, muitas pessoas desinformadas por completo, que pelo que eu vejo não tem sequer cultura nenhuma, eles se propõem a ficar perseguindo as pessoas que falam em Gessara e ficam desmoralizando e tentando, atacando de tudo quanto é forma. Eles não têm a menor ideia do que isto representa. Representa uma força tão grande que eles são assim poeira perto disso. Se eles fazem parte de um grupo grande, pago para demolir com essa possibilidade, eles estarão demolindo o futuro dos filhos deles. Simplesmente assim, da família deles. Então, na verdade, eles são vítimas. Eles são pessoas dominadas mentalmente, controladas para que façam o que estão fazendo. Eu percebo isso desde o início, quando comecei a falar sobre isso em grupos no Facebook, etc. e tal. Da mesma forma ocorreu com o projeto Suicindo da Indonésia. Eu fui convidado para ser um representante do Suicindo, para ser aqui no Brasil
uma espécie de embaixador da Suíça Internacional para toda a América Latina. Então, na época, eu até fiquei empolgado, eu conheci o trabalho, aceitei e tudo mais, mas depois a perseguição foi tão grande que os próprios diretores da Suíça suspenderam tudo, porque os membros do cabal, que são também conhecidos por Illuminatis, a perseguição foi tão grande que começaram a prender esses representantes em vários países. Então eles suspenderam tudo para ninguém mais ser perseguido. E depois eu vou dizer para vocês o que é isso e o que se virou, né? Porque dois grandes projetos se uniram, se juntaram para recuperar a justiça social no planeta. Que aí também não é só social. A justiça divina, a justiça espiritual está tudo unida. Porque este projeto que começou lá atrás, a partir de 1930, como eu citei do Nezara, ele vem sendo orientado pelo mestre Saint Germain, por ele ser, vamos dizer assim, o patrono da nova era, o patrono da implantação de um novo tempo no planeta. E não tem, vou repetir, não tem força neste mundo que possa impedir isso. Não tem. Porque não é só isso. O que está por trás disso é tão grande, que qualquer força aqui é insignificante perto do que está vindo por aí, do que existe ocultamente por trás disso tudo. E é oculto, justamente para não colocar ninguém em perigo. Porque as pessoas são muito bobinhas, muito despreparadas. A grande maioria das pessoas, a única preocupação que tem é em sobreviver. É ter o seu saláriozinho lá para poder pagar o seu aluguel, pagar a escolinha das crianças, de fazer uns passeiozinhos de vez em quando, assim, bem pequenos, e eles se contentam com isso. É uma vida de escravidão. As pessoas são escravas, todas elas tornaram-se escravas desses sistemas, todas, inclusive eu, que estamos dentro disso. Os bancos endividaram tanto a humanidade, mas tanto, que tudo que eles fizeram era no sentido de ocultamente manter as pessoas endividadas até o pescoço. E isso é feito até hoje através de cartões de créditos oferecidos assim à torta e à direito, e depois a pessoa não pode pagar, eles vão lá e tomam tudo o que podem. Então há uma injustiça muito grande. Como eu disse, eles não veem os seres humanos como humanos, eles veem como gado. Mas eles não dizem isso para ninguém. Eles não dizem. Então, eles não revelam como é que eles olham. E eu não estou falando aqui dos funcionários do banco, que estão lá também como escravos. Estou falando da direção disso tudo. Então, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Então, eu vou dizer para vocês como vai ficar. Na sequência desses vídeos todos, vocês vão entender tudo o que vai mudar aqui no planeta. E muito rapidamente. Não pensem que isso vai ser daqui 10 anos, não. Porque a luta para isso já vem ocorrendo há 90 anos. Nós estamos no ápice de um processo de mudança global que atingiu um ponto extremamente delicado, que se não houver esta mudança agora, se nada acontecer, eu não quero estar aqui vivo. Eu não quero estar neste mundo se eu não soubesse tudo isso que está vindo por aí, porque eu sei o que eles estão querendo fazer aqui, o que eles vêm fazendo aqui.
mas não vão conseguir. Já era. Eles só ainda não entenderam isso. Eles vão lutar pelo osso deles até o fim. É por isso que a última operação de libertação da humanidade será militar. E eles ainda por cima vão tentar dizer para o povo, através dessa mídia podre que existe aí, eles vão dizer que vai estar começando uma terceira guerra mundial. Não acreditem. Não acreditem, porque não é. É o mal que está sendo derrubado. A terceira guerra mundial já vem acontecendo desde 2001. E isto, desde 2001, guerra declarada. Porque existe uma outra guerra não declarada que vem ocorrendo desde 1930. Então, o processo de transformação planetária, ele será gigantesco, inimaginável. Será o fim de uma era e o começo de uma outra era. Não é o fim do mundo como todo mundo pensa. É o fim de um tempo. E sempre que uma coisa termina, outra começa. E essa outra coisa que começa, já começou. Ela vem sendo implantada assim, em cima da velha. Apesar que tem um ditado que diz: não se constrói casa nova em cima de casa velha. Nesse caso, vem sendo construído, porque é muito maior. Então, a casa velha, ela é aquela casinha pequena, onde se constrói um prédio imenso em cima. E vai chegar um momento que esta de cima vai engolir aquela outra, vai desaparecer com ela. Simplesmente dá uma marretada lá e cai tudo. É isto que vai acontecer. Tira-se aquele escombro velho de baixo e termina-se a obra. É exatamente isso que vai acontecer. Por que eu estou dizendo vai acontecer? Não é isso. Já está acontecendo. Já está. Esse prédio em cima já está praticamente pronto. A única coisa que está faltando é essa marretada na base da casinha velha que está lá embaixo. E esta marretada está para ser dada neste ano. Eu sei a data, mas vamos dizer assim, neste ano ainda vai acontecer isso. E então vocês verão aqueles que estão ali presos dentro daquele sistema do velho, que não conseguem enxergar abertamente, vamos dizer assim, aqueles que estão dentro da caixinha preta, que não tem janela, elas não conseguem ver nada, uns ficam trombando uns nos outros, se ofendendo entre si, um xingando o outro, um querendo tomar as coisas do outro, porque estão cegos. Então, na hora que tirar essa caixa preta, essa casa velha de em torno deles, aí é que eles vão olhar para fora e ver maravilhados o que é que existe além daquela mentalidade mínima, insignificante, e todos vão ver que estavam lutando pela mesma coisa. Então é a partir daí que começarão a perceber o quanto que o egoísmo está dentro deles, o quanto que a mesquinhez está dentro deles, o quanto que a cegueira estava grande, e vão sentir muita vergonha disso. Vão sentir muita vergonha do que estavam fazendo. Vão sentir um peso na consciência muito grande. E estes, ainda assim, apesar de tudo que eles têm feito para os outros, eles vão ter ainda uma oportunidade muito grande. Uma oportunidade muito grande que não podem perder, de se redimirem, de se reconstruir internamente,
de abandonarem este ego, abandonarem esta mentalidade suja, para colocar luz dentro deles e aprenderem a amar as pessoas, amar, eu não vou dizer os outros, porque não existe outros, nunca existiu. Todos nós somos um só. Todos nós somos o mesmo corpo, só fazemos parte do nosso Criador. Toda vez que eu jogo uma pedra em alguém, eu xingo alguém, eu estou xingando a mim mesmo. Toda vez que eu acuso alguém de alguma coisa, estou acusando a mim mesmo. Porque existe o princípio da unidade. Existe o princípio de que todos somos um só. E esse Cristo, ele é todas as pessoas. Nos outros vídeos eu vou falar muito mais sobre isso, porque é muito importante. E vocês vão entender o processo que estamos vivendo do despertar, como ele está se dando. Ok? Vamos então ao próximo vídeo. Até breve.